Vamos falar sobre esse eclipse solar em Leão. Então, como eu estava falando antes de começar a gravar, a gente vai olhar de uma forma mais específica, né, para a tua vida. Aí eu vou falar sobre o eclipse de Leão, é como se fosse uma coisa bem geral, né? As pessoas falando, ah, eclipse em Leão é essa energia, blá blá blá, tá, mas isso é muito geral. Quando a gente vai colocando contra ali o nosso mapa, né, vai analisando junto, é quando vai fazendo realmente muito sentido. Então eu vou descendo, afunilando aqui o assunto, a gente vai olhar para cada ascendente, e aí depois que é o que eu falo, né? Que quando a gente olha direto para o mapa, eu vou trazer uns exemplos aqui de mapa, é quando você consegue ver realmente a coisa acontecendo diretamente para a pessoa. E é claro que o contexto é muito importante, né? E o exemplo que eu vou dar aqui são de pessoas famosas, então a gente não tem o contexto do que está acontecendo neste exato momento na vida da pessoa. Mas vai fazer muito mais sentido. E só uma introdução básica e breve aqui para quem é a primeira vez que está me vendo. Eu moro na Austrália, né, desde 2012, então estou falando diretamente do futuro, aqui é de manhã, não está sol, né, então não tá uma diferença tão grande. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei aqui 10 anos na área, trabalho ainda on and off. Eu moro com meu namorado, né, e meu cachorro. Talvez se vocês escutem um pouquinho de ronco, vai ser ele que está dormindo aqui do lado. Eu estudo astrologia há 7 anos, desde o meu retorno de Saturno. Desde quando dá aquele chacoalhão, você não sabe ainda sobre o retorno de Saturno, comecei um podcast para falar sobre ele, para trazer mais informações para as pessoas, compartilhar histórias. Vou trazer convidados aqui compartilhando histórias também, bem interessante. Então, eu comecei a estudar, né? Depois que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu nunca mais parei de estudar. E eu comecei a atender como profissional há uns 3 anos, mais ou menos. E eu tenho essa visão que eu uso a astrologia de uma forma prática, como uma ferramenta de autoconhecimento e consciência. Então, a astrologia não é para botar desculpa, não é para falar, ah, eu sou grossa porque eu sou ariana. Né, né. Isso não é astrologia. Isso é uma outra muleta para a vida, assim como é possível fazer com qualquer outra coisa. E não é a ideia. A astrologia é muito rica, é bem complexa, assim, se soubessem a quantidade de informação que a gente consegue extrair é muito rica. E o meu foco é fazer do mapa astral uma ferramenta útil nas situações que a gente vive realmente no dia a dia. Então não adianta nada eu saber, ah, vai ter uma mudança, né? Vai pedir mais autonomia, vai pedir uma autoridade ali, vai pedir que eu coloque minha criatividade à prova, que eu, né, coloque todo esse meu lado leonino ali, mas tá, mas e aonde exatamente, né? Em que área da nossa vida? O que que pode estar acontecendo realmente para cutucar esse tipo de situação? Então, por isso que eu digo que a astrologia não serve para colocar a gente em caixinhas, e sim para a gente entender esses padrões, os ciclos, que a gente consegue ver muitos ciclos da nossa vida através da astrologia, e fazer umas escolhas mais conscientes, condizentes, né, com o que a gente está vivendo e, e fazer escolhas. Então, não tem fuga. A gente descobre assim, quando a gente nasce, né, a gente vem pra cá, acha que o mundo é maravilha, é só um parquinho de diversões, vai adultecendo ali, criando responsabilidades e a gente percebe que se a gente quer uma mudança, nós temos que fazer. Então, não adianta só perceber um padrão, é preciso agir de uma forma diferente. É difícil, né? Vai contra o que a gente está acostumado, que já consolidou de anos e anos, mas é essa escolha que faz com que realmente as coisas mudem. Então, não adianta só ter informação, ah, tá, tô sabendo que vai ter uma mudança na minha área de trabalho. E aí você não toma nenhuma atitude diferente, não faz nada diferente. Então, é assim que eu vejo a astrologia, ela é realmente uma ferramenta e algo útil para a gente evoluir os Pokémons e ir para uma fase melhor da nossa vida, ter mais facilidade, mas sabemos que tem que passar, né? Às vezes por uns momentos mais chatinhos. Eu gosto de trazer agenda aqui para a gente ter uma expectativa do que vai acontecer, porque eu não gosto de entrar numa reunião às cegas sem saber o que está por vir. Então, só para vocês saberem, eu vou falar aqui por alto, né? O que que é o eclipse de uma forma geral, o que que seria esse eclipse em Leão, que é o que a gente está vivendo agora, como que isso se relaciona com cada ascendente, ou seja, qual área da tua vida que isso vai estar pedindo esse novo momento. Vou trazer uns exemplos de mapa e depois abrir para dúvidas também. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser ir colocando no chat também, fica à vontade, mas eu vou tentar consolidar lá para o final. E é uma estimativa ali de uns 45 a 1 hora, vamos ver se eu consigo manter. E deixa eu ver como é que eu faço para deixar este chat
Não sei. Bom, mensagem da Rose aqui. Tudo bem. Bom, vamos lá. O eclipse, a gente vai ter, existem vários tipos diferentes, né? Eclipse parcial e esse aqui é um eclipse total. Então é como se não vai ser visível no Brasil, nem aqui na Austrália, mas para quem estiver, né, quem conseguir ver ele, que vai ser ali numa faixa da Europa, vai ser como se o dia virasse noite. Então, por que que esses momentos são tão importantes na astrologia? Pensa você, numa época que não existia internet e você não sabia direito o que estava acontecendo, você tá lá, bem vivendo o seu dia, aí do nada entra um negócio na frente do sol, apaga tudo, aí você fica tipo, meu Deus. Fora que vem um clima assim um pouco diferente, né? Você tá, tipo, eu não lembro de ter, pelo menos, experienciado, né, um eclipse dessa forma, mas deve ser uma sensação muito estranha. E o eclipse, eles são catalisadores, eles são aceleradores de situações na nossa vida. Então, provavelmente já tem alguma coisa que está acontecendo ali nessa área da tua vida. E aí, quando vem um eclipse, ele é uma lua ou lua nova, né? Porque é o que eu trago aqui. Tem a lua nova e a lua e o eclipse de lua cheia. O que a gente está vivendo agora é um eclipse solar, então é um eclipse de lua nova. E ele é como se ele fosse mais potente. Ele é mais, né, como diz minha mentora, ele é vitaminado. Então ele traz todos os aspectos de uma lua nova, só que ele tem uma força muito maior. E como que ele é relevante, né, para as pessoas ou não? Que é isso aqui que eu falo. Ele não é igual para todo mundo. Não é todo mundo que super vai sentir. E isso muda através do nosso mapa astral. Então, se você tiver algum planeta ali no grau 20, que esse eclipse vai acontecer no grau 20 de Leão. Se for no grau 20 de Leão, mais ainda. Pensa que ele tá batendo ali na cabeça. Agora, se for em algum outro signo, porque sim, temos todos os signos no nosso mapa, né? Um detalhe básico. Se tiver algum planeta em algum outro signo, e ele vai fazer um aspecto que seria essa conversa, né? Então ele vai estar lá, tipo, se é uma oposição, ele tá lá de frente. É aquele embate. Igual outro dia, né? Meu cachorro saiu aqui na rua e ficou com o cachorro do vizinho, que também é mais velho, e eles estavam assim, tipo, se olhando, sabe quando ninguém vira as costas? Isso é uma oposição, você tá lá. E aí, vai rolar briga, não vai? Então são esses tipos de conversa que os planetas fazem entre si. Cada planeta vai ter um significado. E aí ele vai bater de frente com o outro ali e ver, tá, e aí? Vamos ter uma briga, vamos resolver isso aqui, vamos nos unir e fazer acontecer em prol de um bem maior, como que vai ser? E aí se desenvolve dependendo, né? Dependendo da consciência de cada pessoa. E, e os eclipses, eles acontecem, até trazer aqui, eles acontecem mais de uma vez no ano, então não é uma novidade, não é? Sei que existe um sensacionalismo, às vezes as pessoas vão falar, ai, nossa, é um eclipse, não sei o quê, tem que ficar muito atento. Não cai nesses clickbait, nessas coisas que só deixam a gente desesperado. Isso daí não traz nenhum bem, sabe? Porque o eclipse pode, como eu falei, ser relevante realmente para alguém, para as pessoas, ou pode passar, às vezes, despercebido. Então, nem tudo é para todo mundo. E o eclipse, só para ter uma ideia, né? A gente tem agora, esse ano, a gente já teve esses dois aqui, em fevereiro e em março. A gente teve um eclipse solar em Aquário, um eclipse lunar em Virgem, e aí eles vão trocando de signo ali. Então ele tá meio que numa transição, porque a astrologia funciona por eixos. Então, se você quer falar de Leão, você tem que falar de Aquário. Tudo é um eixo. E o intuito, né? O joguinho da vida que ele foi feito para a gente entrar numa equalização das duas energias, né? De cada parzinho ali, das seis energias, dos seis parzinhos, e encontrar esse caminho do meio. Então, de nada adianta ser, né? Nossa, eu sou super leonina, eu enxergo todos os meus talentos, eu sou maravilhosa, não sei o quê. E aí você não se encaixa em nenhum grupo, você não pertence a lugar nenhum, você é toda bonitona se basta, né? Mas e aí? A gente vive em sociedade. Infelizmente, seres humanos precisam dos outros. Então, por mais que você ache que não precise, sinto lhe dizer que você precisa sim. Então, esse meio do caminho entre as energias e de cada uma, né? Então, Câncer Capricórnio é o sentir e a matéria ali, o fazer o que tem que ser feito. E também levar em conta nossas emoções. Então, é assim que funciona, né? A energia e que a gente lê ali na astrologia. Aí, o que a gente está vivendo agora? Esse eclipse aqui.
do dia 12. É, esse horário eu não lembro se ele tava pro Brasil ou. Enfim. Mas o horário, se não for, se eu não me engano, aqui na Austrália vai ser dia 13 tipo, de madrugada, alguma coisa assim. Então talvez seja o horário do Brasil esse aqui. Mas é irrelevante ser o horário certinho, o dia certinho. Eu sei que você vai conseguir ver, né? Aí é legal você assistir. Mas não é que algo vai acontecer somente nesse momento. Ele é uma energia. Então pensa que algo já está acontecendo na tua vida. Aí vem o eclipse, é esse, sabe esse boom aqui, é o ápice. Num gráfico, é como se a gente visse o ápice do gráfico. Então é quando a situação começa a se desenvolver mais, mas ela tem uma duração ainda, que todos os eclipses têm essa duração ainda de uns 6 meses. Então ela vai reverberar, né, que a gente fala, por até uns 6 meses. Um exemplo que eu posso dar, bem claro, foi esse eclipse aqui, esse parzinho, né, que veio no começo do ano. Esse eclipse aqui em Virgem, ele foi exatamente no meu meio do céu. Meio do céu é esse risquinho preto aqui de cima, esse MC. E é a área da nossa carreira. E foi quando se desenrolou a confusão toda que eu tive no meu último emprego, que eu saí de lá no fim, em junho. Então, já estava acontecendo algo antes. Quando chegou nessa época aqui de março, abril, foi quando começou realmente as coisas virem, emergirem, né, para cima. A gente começou a ter algumas discussões, enfim, e aí culminou na minha saída, né, que eu decidi sair em junho. Então, é esse tipo de movimento que o eclipse traz. E é aquela coisa que a gente sabe que já tinha um probleminha antes, sabe, né? A gente estava empurrando com a barriga? Estava. Então o eclipse vem para falar assim: vamos resolver? Então vai lá, minha filha, vamos resolver esse negócio. E aí, por isso que o eclipse ele é tão famoso, assim, ele é tão temido também, porque vamos né, convenhamos, quem é que gosta de mudança? O ser humano não gosta de mudança. Ele tá lá sobrevivendo bonito na zoninha de conforto dele. Deixa eu aqui quietinho. Ah, mas estão me maltratando, tá horrível. Mas eu tô viva, né? Tô respirando, tô tendo comida, tá tudo bem. Então, mas não é o caminho de desenvolvimento que a gente veio realmente ter aqui. Isso é a nossa, o límbico ali ainda, né? A nossa zona primitiva de quando a gente vivia nas cavernas e precisava sobreviver, era tudo sobre sobreviver. A gente já passou, já subiu essa escala esse triângulo ali do coisa da pirâmide de Maslow. A gente não tá mais como sociedade, a gente não tá mais na sobrevivência. A gente já tá conseguindo acessar, tanto que isso daqui é o topo, é a parte da ascensão, quando a gente procura expandir para um lugar melhor. Então a gente tem a oportunidade disso. E os eclipses, eles fazem parte de séries, né? Então, essa Saros, né? A série Saros. Cada um tem um número diferente ali, é como se eles fizessem parte da mesma família. Aí vem um aqui, ó, vai lá você agora representar a gente. Aí ele volta lá pro cantinho dele, o próximo é outra família que vai fazer uma apresentação e volta. Aí esse de agora, né, o de hoje, ele faz parte dessa família 126. E aí eu puxei aqui as datas de todos os da mesma família. Então, pense na tua vida, a gente vai descobrir ali, né, qual a área da tua vida, melhor mais daqui a pouco, mas já vai pensando se você tem alguma coisa relevante que te aconteceu por volta de 2008. Então, ali no segundo semestre, né, a partir de agosto de 2008, que foi o último eclipse que a gente teve dessa série, que foi também em Leão. E a gente vai ter, aí a gente está vivendo esse aqui agora, né? Que é do dia 12, e a gente vai ter que seja da mesma família lá em 2044. Então estaremos velhinhos, eu terei 55. Que aí é quando a gente vai ver algumas coisas que estão acontecendo agora refletindo ali. Então pensa como se fosse. Não é que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então vamos usar o exemplo aqui. Ah, vamos dizer que isso está acontecendo na tua área da carreira. O que que aconteceu lá em 2008? Para mim, é na área da Casa 9, que é a parte de expansão, de estudos, de viagens. E essa época ali, 2008, 2009, foi quando a minha amiga veio falar sobre mudar de país. Eu estava na faculdade, porque eu lembro que foi a partir do segundo ano da faculdade que a gente começou a pesquisar sobre a Austrália. E assim, não tinha o que tem hoje, né? Então a gente ficava lendo blogs, eu ficava lendo blogs a madrugada toda ali, porque era o que tinha naquela época, né? E a gente começou a planejar, tipo, tá, o que que a gente vai fazer? Ela queria muito morar fora,
E a gente começou a olhar onde que é possível trabalhar, não sei o quê. Então, o assunto Casa 9, para mim, no meu mapa, começou a ficar latente. E foi quando a gente tomou uma decisão. Tá, a gente não sabe ainda para onde a gente vai, mas a gente vai para algum lugar. E aí a gente começou a pesquisar mais a fundo, em agências, enfim. Mas entende que teve um cutucão ali? Então estava eu, bela, bonita, vivendo minha vida, indo para faculdade, não sei o quê. Aí a Larissa vem e me fala: eu quero morar fora. Aí eu acho que eu quero ir junto. Então teve alguma situação. E ela não foi algo tão dramático, mas teve uma movimentação que se iniciou ali, um desejo. Então, como eu disse, vê, né, depois só marca essa data a partir, né, o segundo semestre ali de 2008. Depois você pensa se aconteceu algo relevante, porque pode ser meio que da mesma família ali, não a mesma coisa, mas algo similar, algo que envolva um assunto parecido. Se você estava, sei lá, conseguiu um emprego muito bom naquela época, talvez agora você tenha uma movimentação na tua carreira. Então pode ser algo similar nesse sentido. E esse é um mapa, né? Isso daqui é uma mandala de um mapa astral. É essa coisa doida aqui que eu consigo ler, né? Os astrólogos conseguem ler. O, eu fui almoçar, né? A gente foi almoçar nos amigos do meu namorado no fim de semana. Aí eu mostrei pra ela, eu falei, isso daqui. Ela, meu Deus, você consegue ler isso? Eu achei engraçado, porque quando a gente vai, né, a gente tem conhecimento de uma coisa, fica tão natural. Só que a gente esquece do quão estranho já foi pra gente um dia. Então, só uma coisa muito rápida, porque vai ser interessante caso você tenha o seu mapa aí agora, você consegue já procurar ali se você tem algo em torno do grau 20 de qualquer signo. Então, um detalhe básico, né? Como é que funciona? A mandala, ela tem 360. Nenhuma novidade, geometria. Nós temos 12 signos, então divide 360 por 12. Então, cada signo tem 30 graus. Então, a gente vê aqui, igual régua, normal, né? Aqui é 5, aqui, quer dizer, ao contrário, porque a gente lê a mandala nesse sentido. Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 10, 15, 20, 25. Por isso que você vê aqui, ó, o Saturno, por exemplo, ele tá no grau 14, que é bem pertinho aqui no risquinho mais forte do 15. Então, nada mais é do que geometria. E o lugar, isso aqui dentro, esses símbolos são os planetas. Então, caso você tenha algum planeta, né, se você conseguir identificar ali, procura olhar mais pelo grau mesmo, que é mais fácil, já reserva essa informação aí, guarde ela do lado para a gente conversar. E o eclipse, o que que acontece? Como esse eclipse é de lua nova, a gente tem aqui, esse é o símbolo do Sol, essa bolinha aqui com o ponto dentro, que dentro é o ego, né? E aqui é o todo. A gente tem o símbolo do Sol e o da Lua juntinhos. Então, tá vendo que eles estão a 20 graus aqui? Eles estão juntinhos, que é uma lua nova. A lua nova, ela traz novos começos, então ela traz inícios. E aí, como é um eclipse, ele é mais potente ali, né? Ele é mais forte. Então, pensar o que que você quer construir, o que que você quer fazer de diferente na tua vida, nessa área da vida que a gente vai ver aqui, a partir de agora. Como que eu quero me portar? Porque é leão, né? Eu vou mudar aqui que vai trazer a- as características para vocês irem pensando também. Como você quer se portar daqui para frente nessa área da tua vida? Então era só para mostrar, né, que se tiver alguma coisa escrito 20, você tem algum planeta perto do grau 20, então ele vai estar comunicando ali com esse eclipse. E aí a gente tem esse eclipse em Leão. E Leão fala o quê? Sobre o eu, sobre a minha expressão, aquilo que nasce de mim. Pensa que a criatividade é a criança, quando ela tá se desenvolvendo, é aquele momento que ela faz um negocinho, aí o adulto acha graça aí ela gostaram. Então ela vê que aquilo é legal, aquilo que ela tá criando, aquilo que ela tá fazendo é reconhecido pelas pessoas. Então ela começa a ver, eu consigo agradar, né, se eu faço tal coisa. E eu consigo o quê? Pertencer a esse grupo. Nossa, essas pessoas aí que me mantêm vivo. É claro que uma criança não pensa assim, né? Mas eu tô pertencendo a esse grupo, que é o quê? O outro eixo, aquário. Então a gente, né, o que que a gente vai pensar agora nesse momento que tá trazendo esse chacoalhão ali do eclipse? Sobre a nossa identidade, a expressão, tudo isso aqui.
que é o significado da energia de leão. A expressão, criatividade, a coragem de aparecer, o reconhecimento, liderança, orgulho, autenticidade. Fala muito sobre autenticidade. Essa necessidade de construir uma vida que tenha a tua assinatura, que tenha a tua cara. Então, aquário é a sociedade, é o que a gente aprendeu a fazer desde sempre. Ah, eu entendi que para eu sobreviver eu preciso ir para a escola e depois eu preciso fazer uma faculdade, principalmente no Brasil, né? Isso é extremamente forte. E depois da faculdade, talvez eu precise de um MBA, porque senão eu não vou conseguir me encaixar aqui na sociedade onde tem o emprego que vai ter o dinheiro, né? Enfim. Então, eu entendi que o caminho é esse. Aí vem eu aqui, por exemplo, querendo o quê? Empreender, querendo ter o meu negócio, não me encaixando nessa estrutura que foi consolidada da sociedade. E é o quê? É uma coisa completamente. Não, como assim? Você vai sair da zona de conforto, mas não é mais fácil ir para um trabalho que paga o teu salário todo mês. Você entende que é algo que você tem que sustentar, se você realmente quiser aquilo? E eu lembro, nitidamente, quando eu estava estudando, eu lembro que teve uma matéria na faculdade, né, quando eu estudava arquitetura, que eles estavam falando, ah, para você ter tua empresa, você precisa aprender isso, né, tipo a parte administrativa. E eu assim, ah, nem vou prestar atenção, nunca vou ter uma empresa. Tá doido, eu vou trabalhar para os outros. Corta, não sei quantos anos depois, eu aqui, né? Só que é o que eu falo, meu sonho nunca foi empreender. Meu sonho é ajudar as pessoas, é trazer esse conhecimento, é fazer ela falar assim, caramba, agora faz sentido. Nossa, agora eu consigo fazer isso. E se para eu chegar nesse ponto eu preciso passar pelo empreender, so it is. Então é o que vai ser, entendeu? Só que eu preciso sustentar esse meu movimento. E é essa energia de leão, tá? Se você quer criar isso, você consegue sustentar ela perante o que a sociedade construiu? Você consegue ser o diferente ali? Você consegue ser você mesmo nesse lugar? Então, é uma perguntinha boa, né, pra gente se fazer. O quanto de mim eu estou disposta a esconder para continuar pertencendo? O quanto eu vou querer, né, suprimir essa minha vontade de trabalhar com o que eu amo, com o que faz sentido, porque eu tenho que ter um emprego seguro, porque eu tenho que pertencer à sociedade ali, porque, né, meu Deus, né, se eu for a que fica falando no Instagram, o que que vão pensar de mim? Né? Vão me achar uma louca, não sei o quê. Assim, né? Se é o que você quer, faça por você. Ninguém vai viver a tua vida, né? Ninguém vai colher os frutos da tua vida do que além de você. E como eu falei, né? Geralmente a gente já tem uma sementinha ali do que tá acontecendo. Então, pensa se tem algo na tua vida já que tá te incomodando, algo que você sabe que você tá meio que empurrando com a barriga. E vamos ver se, ver se fizer sentido ainda exatamente na área do teu mapa ali, saiba que tá pedindo um movimento. Então já pensa ali, né? Tem alguma coisa? O que que te vem de primeira, assim? Tem alguma coisa que tá te incomodando, assim, que você queria muito mudar, mas fica naquela. Ah, acho que agora não, né? Quem sabe daqui a pouco. Deixa acontecer. Quem sabe eu espero vindo externo, né? Alguém me chutar. Então, pensa se tem alguma coisa que esteja já acontecendo na vida de vocês que esteja pedindo esse movimento. Aí a gente vai olhar para cada ascendente. Então, se você tiver um ascendente em Áries, isso está acontecendo na tua casa 5, que é essa área aqui, né, de tudo que eu vou trazer, né, desses assuntos. Então, pensa, se você tem um ascendente em Áries, vocês sabem, né? Não sei se. Deixa eu ver o chat. Vocês conseguiram acessar, né? Saber o ascendente de vocês? Conseguem acompanhar? Quem tá com a câmera só faz assim. Sim, ok. Ó, Leão no mapa está no descendente, então tem um ascendente em Aquário. O grau 20 no meio do céu, ai, em Libra. Olha, vai ser bem importante para Isa, então. Em Libra, deixa eu ver. A minha cabeça funciona. Vocês falam umas coisas, aí eu fico pensando, tá, onde é que vem a ordem do negócio? Então, Leão com Libra, ele faz um sextil, é um ponto favorável, assim, é uma energia favorável, mas que vai pedir um empurrãozinho, assim, ainda exige um movimento nosso, não é algo tão fluido quanto um trígono. Então, ele tem uma energia mais favorável, mas vai cutucar ali a área da tua carreira, da tua visibilidade pública. Vou chegar lá quando a gente falar, então, no teu ascendente. Em Áries, quem tem o ascendente em Áries, né, então, vai ter Leão na casa 5.
E isso fala sobre o quê? Sobre a criatividade, a coragem de mostrar os seus talentos, seus projetos autorais, ganhando um novo capítulo. Esse fala de romances, paixões, vida amorosa, filhos, gravidez, mudança de relacionada aos filhos também, hobbies, coisas que dão prazer, né? Se permitir aparecer e ocupar o teu espaço. Aí que entra a parte que eu falo do contexto. Casa 5, ela é bem conhecida, né? A gente sempre fala sobre a casa 5 sobre ter filhos. Aí vamos pensar no teu contexto. Se você tem 60 anos, faz sentido ter filhos? Não. Então, a gente já sabe que no teu contexto, esse não é um assunto que vai caber. Porém, o mapa, a gente vê pessoas no nosso mapa também. Então, pode ser algo, por exemplo, acontecendo com o teu filho, né? É algo que esteja, que não aconteça exatamente com você, mas alguma mudança que aconteça na vida do teu filho, por exemplo. Então, se for esse o caso, né? Se você tiver filho, pode ser algo que seja nesse sentido. Ou pode ser um momento de gravidez, se você já estiver pensando nisso, principalmente porque Júpiter está transitando aqui esse ano também, então é mais um potencial. Na astrologia, como que a gente chega, né, num veredito? Eu falo que é astrologia análise de dados. A gente vai juntando os dados, igual qualquer profissão, quanto mais dados falando, apontando para um determinado lado, maiores as chances daquilo acontecer. Igual uma coisa do tempo, né? A previsão do tempo. Então, a gente juntando, se você já tem um desejo de engravidar, aí vai ter um eclipse na casa 5. Aí Júpiter está transitando. Júpiter o quê? Ele expande. Então, um fator ali, uma coisa que pode ser relacionada a Júpiter é a gravidez também. E aí a gente vai unindo os pontinhos e vendo a possibilidade. Então, aquela coisa, se não é o teu desejo, te cuida. Mas ele também fala, né, essa casa 5 sobre a criatividade dos nossos projetos. Por que que fala sobre filhos? Porque é algo que a gente coloca no mundo, que é uma criação que o ser humano faz, literalmente com o corpinho lá, constrói um ser humaninho e aí coloca ele no mundo. Mas isso pode vir também através de um projeto teu. Se você estiver pensando em colocar alguma coisa diferente, ou que seja, não precisa nem você ter uma empresa, mas se você tá dentro de uma empresa e tá pensando, cara, eu tô vendo uma oportunidade de melhorar determinada área, sabe? Agarra esse projeto, coloca ele em vigência ali, fala com teu chefe, fala, olha, eu tô pensando nessa e nessa melhora, posso implementar isso? É uma situação de casa 5, é um projeto que você está colocando vida. Então, são esses tipos de assunto. Romance, pode ser quem tá solteira, pode ser que encontre alguém, é uma possibilidade, porque ele vai trazer um movimento ali naquela área. Então, se é algo que você quer, de novo, lua nova, ela é uma sementinha. Pensa que é a terra ali bonita, arada lá, bonitona já, toda coisadinha para você colocar a tua sementinha. Aí você pensa, qual sementinha que eu quero colocar? Só que não é só colocar lá e viver a vida, né? Você tem que regar, que é o quê? O orar e vigiar de todo dia. Você se comprometer com aquilo, sustentar a decisão que você tomou. Enfim, então pode ser algo relacionado a estes assuntos. Uma pergunta que você pode manter ali no fundo da cabecinha. O que você faria simplesmente porque é aquilo que faz você se sentir mais viva? Então, é um momento, por exemplo, de reaver hobbies também, né? Algo que você fazia, já não tá fazendo, não tá se divertindo, você tá tendo encantamento na vida? Você tá se divertindo como uma criança, sabe? Enxergando as coisas coloridas, assim, enxergando a vida de uma forma colorida. Então, se não tá, provavelmente vai vir. Aí é quando vem aquele momento estressante lá no trabalho, em algum lugar, pra apontar e te mostrar e falar: olha, acho que você tá só trabalhando, você tá só lidando com problemas. E a diversão, cadê? Onde é que fica? Entendeu? São esses movimentos que vão acontecendo. E claro que onde você tem o teu sol, porque cada signo ele tem um regente, que a gente fala, que é o chefe ali do signo. E Leão é o sol. Então, o que você conhece como teu signo, né, natal, ele nada mais é do que a posição do sol. Ele é esse solzinho aqui, que no meu caso, por exemplo, vai estar em câncer. Então, as situações ali, o que estiver acontecendo agora no eclipse, leva para minha área da vida onde eu tenho câncer. Então, onde você tem o sol é onde vai desembocar também o assunto daquela tua área da vida. Vai correlacionar. É esse quebra-cabeça que a gente vai fazendo. Por isso que não é tão simples, não é de forma alguma generalizado. E quanto mais a gente olha para o mapa, mais informações você consegue ir consolidando realmente, né? Que faça sentido. Um ascendente em touro. Quem tem ascendente em touro tem leão na sua casa 4. Então, serão assuntos relacionados à tua família, à tua casa, à tua família de origem, né? Pode ser principalmente, ou a tua casa onde você vive hoje.
mudanças nessa dinâmica familiar, mudanças de casa, pode ser também reformas, né, coisas nesse sentido, expansão, né? Às vezes faz uma reforma para adicionar uma área ali, adicionar um cômodo, porque está em Júpiter passando. Então a gente não olha tudo isoladamente. A gente tem também Marte entrando em Câncer agora, então tem muita coisa, né? Só que eu achei que ia ficar muito complicado se eu trouxesse todas as variáveis ali que tem junto acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo acontece junto, então não é isolado. Mas a gente olhando isso já dá um baita do norte. Mas o Júpiter transitando aqui hoje em dia pode ser um sinal de expansão da tua casa. Às vezes você compra uma casa, então pode ser algo relacionado à tua família de origem, né? Pai, mãe, a história, você enxergou algo novo, percebeu algo que, tipo, tá, beleza, eu entendi que minha família sempre fez dessa forma, sei lá, sempre pertenceu a essa religião. Ainda mais com Júpiter transitando ali, ele traz muito essa expansão de visão de mundo. Minha família sempre foi dessa religião. Faz sentido pra mim continuar indo lá? Porque é o eu, é você sustentar a tua vontade, isso é leão. Então faz sentido eu continuar, né, representando ali tudo que minha família já trouxe? Não é porque a gente veio daqui que a gente tem que ficar aqui. A gente veio daqui, somos gratos, honramos e seguimos a nossa vida para frente, não para trás. Então, né, alguma coisa em relação a pai e mãe que pode acontecer também? Necessidade de construir essa base de uma forma mais sólida. Então, se eu tô vendo, né, não funciona muito ir a esses lugares que minha família sempre foi, o que eu posso fazer para ter a minha cara, né? Tá, para mim faz mais sentido ir para dança e não, sei lá, ir para a igreja. Então, tá, constrói essa tua base, constrói esse teu vínculo ali, né? Lembrando que tem sempre um vínculo com aquário, então esse lugar que você pertence. Como que eu consigo ser eu mesma para eu pertencer a esses lugares? Encerramento, pode ser, casa 4 também fala sobre encerramentos, né? Algum ciclo, alguma coisa que esteja acontecendo. Então, vamos supor, se você tem um ascendente em touro e tem um sol em escorpião, por exemplo. Um eclipse acontecendo aqui, escorpião é o quê? Casa 7 fala sobre relacionamentos, sobre parcerias, sobre sociedades. Pode ser, não tô falando que vai ser, depende de todo o contexto, de várias outras coisas para a gente analisar junto, mas pode ser uma finalização, algo chegando ao seu fim. Então pode ser aquela situação que acontece que é o estopim, sabe? Que tipo, você já sabe que é o que eu falei. A gente sempre sabe o que já tá acontecendo. Então pode ser aquela situação que é o pingo d'água e a gente não sustenta mais ali, já toma uma decisão diferente. Então, para um ascendente em touro, e aí vem aquela coisa, né? Ele faz um aspecto um pouco mais tenso, que é aquela coisa, são dois signos fixos. Então, tem já uma natural resistência à mudança. Já não é aquela coisa de tipo, coisa nova, mudança, vamos, né? É uma coisa assim, não, deixa eu tô aqui bonita, me deixa. Deixa no meu passo, bonita aqui do jeito que eu tô. Então tem esse atritozinho que pode acontecer ali de você não querer se mover. E aí, às vezes, a vida vem e dá esse empurrão, sabe? Então, uma perguntinha ali pra ficar, né? A vida que você construiu por fora, ela combina com aquilo que você precisa para se sentir em casa? Então lembra que é a tua casa onde você mora hoje, né? Eu sempre falo pro Si, que às vezes ele fala, ah, não sei o que, na minha casa. Aí eu, tua casa? Tua casa é aqui. Né? Não é a casa lá dos teus pais no Brasil, é a casa dos teus pais. Então ter essa separação, né? O que que tá acontecendo na tua família de origem e o que tá acontecendo na tua vida, na tua casa. Então uma situação hoje de casa 4 pode ser a minha vida conjugal aqui. A situação pode ser algo acontecendo, alguma coisa dentro do meu lar. Então, tem essa separação. Pode ser também algo que veio, né, da família de origem que esteja acontecendo? Pode ser também. Aí, por isso que vem o contexto. Tem alguma coisa já acontecendo ali? Porque se tiver, a gente já sabe para onde olhar melhor. Ascendente em Gêmeos. Então, para quem tem o ascendente em Gêmeos, vai ter Leão na casa 3, que é a casa da comunicação, né? O lugar é a área da vida, né? Quando eu falo casa, pensa área da vida. A área da vida que a gente tem, né, que a gente enxerga qual a melhor forma que a gente se comunica, a forma de se expressar, essa coragem de falar aquilo que pensa. Tendo um leão ali já de casa 3, você tem que ter isso muito bem trabalhado dentro de você. Então, como que eu tô, né, me comunicando com as pessoas? Eu tô expressando a ideia que eu tenho mesmo?
Ah, mas porque ela não, talvez não seja muito boa. Não interessa, é tua ideia. Você tem que colocá-la para o mundo para saber se é boa. E às vezes não vai ser, né? Novidade. Às vezes não vai ser boa. Mas é só você colocando para o mundo que você vai ter esse feedback e falar. E aí você até tem um insight e falar, putz, às vezes não é esse caminho exato, mas se eu virar um pouquinho para cá, já funciona. Só que se você não põe para fora, você não expressa, você não sustenta essa tua ideia, essa tua personalidade, você não tem esse feedback, sabe? Erra logo e arruma logo. Porque é o caminho mais rápido pra gente ter sucesso ali, né? Erra logo e conserta logo, melhora no próximo. Então pode ser também algo relacionado a irmãos, vizinhos. Se você tiver irmãos, né? Pode ser algo acontecendo com o teu irmão, com a tua irmã. Aí vai depender também, tipo, onde é que tá o sol, né? Então é uma camada a mais, já é uma coisa mais intermediária, tipo, para adicionar um layer maior nessa informação. Tipo, eu tenho ascendente em Gêmeos, mas eu tenho um Sol em Libra, então vai estar na casa 5. O que que será que está acontecendo em relação à criação? Casa 5 também pode ser valores, por exemplo, a família tem uma casa, pode ser o valor dessa casa, se for vender, a gente olha através das derivadas ali na casa 5. Então, algo que vincula ali a irmãos. Então, aí você vai pensar, putz, eu estou vendendo uma casa, eu tenho um Sol em Libra, que vai mexer com casa 5, que seriam os valores, né, compartilhados ali com a família. E a gente está vendendo uma casa e eu tô tendo um desentendimento com o meu irmão. Então pode ser algo em relação a isso. Pode ser algo acontecendo com uma pessoa também, como eu falei, o mapa vê pessoas na nossa vida. Pode ser algo relacionado ao cotidiano, essas pequenas viagens, coisas que você faz. A Bia, por exemplo, ela está indo para o trabalho e está viajando para outra cidade, né? Que ela mora agora um pouco mais afastada e está indo para o sul ali da cidade aqui de Sydney. Então, esse percurso que ela está fazendo agora é uma situação de casa 3. É uma situação de um deslocamento próximo, por mais que, tipo, leve mais de uma hora, mas é um lugar que, tipo, ela não tá indo 6 horas de carro, entendeu? Não tá viajando para uma outra cidade. Isso já é uma coisa de casa 9, né? Um lugar mais longe, vou para um outro estado. E uma casa 3 seria essa, tipo, por exemplo, se ela tem um ascendente em Gêmeos e essa situação tá incomodando. Cara, tô vendo que não tá sustentável esse trabalho, eu tô tendo que ficar me deslocando muito, muito, né? Tá me sugando isso. Tá pedindo uma mudança? O que que você vai fazer? Você vai continuar no mesmo emprego? Você vai mudar mais perto do trabalho? Você vai é, procurar um outro lugar, né? Procurar um lugar mais próximo da tua casa? Tá pedindo esse movimento. Pode ser em relação a isso. Pode ser uma mudança de mentalidade também. Então, a forma que você enxerga o mundo, né? A forma que você comunica ele para fora. Ai, tem um cucaburu aqui fora, um passarinho. É o que canta que parece um macaco aqui na Austrália. E pode ser uma mudança de mentalidade. Então, ele pode estar pedindo, às vezes é algo que acontece, o eclipse pensa, como eu falei, é o sol, que é a consciência, é o que a gente enxerga, sendo eclipsado. Tem a inconsciência, que é a lua passando na frente. O que que você está conseguindo ver que não via antes? Aí você consegue, putz, eu percebi que, sei lá, eu pensava que isso aqui era verde, aliás, não tomei meus suplementos, e eu consegui ver agora que, meu Deus, isso aqui é amarelo. Então, é uma mudança de visão ali. E aí, o que que eu vou, como impacta isso na minha comunicação? Em vez de eu ficar falando, não, isso é verde, você começa a falar, entendi que isso aqui é amarelo. Muda essa forma de expressar, e aí você tem que sustentar. Isso aqui é um exemplo bem simplesinho, né? Mas se é uma situação da vida mais complexa ali, um ponto de vista, algo que você divergia de alguém, né, do teu parceiro ali, você vai ter que sustentar essa nova forma de comunicar isso que você enxergou. Então, o que que tinha aqui também? Produção de conteúdos, escritas, redes sociais, também fala sobre como se fossem vizinhos, né? Ainda mais antigamente eram as pessoas, as vilas, né? Que você morava perto. Então, coisas relacionadas a pessoas que moram ali perto de você ou que você interage com frequência. Mas pessoas do trabalho, por exemplo, são aquelas pessoas que você vê todo santo dia, sabe? É uma situação de casa 3 também. Então, pode ter, ó, em relação a essa comunicação. Um exemplo, como para mim está acontecendo na Casa 9, como eu falei, sempre acontece em eixos aqui. Então é muito sobre eu expressar o meu conhecimento e trazer ele na comunicação. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, esse encontro ao vivo. Então tá impactando também nessa área. Então, o que que você está pensando em escrever ou você está sentindo que a cabeça está muito cheia? Começa a escrever, começa a fazer a escrita matinal, sabe, o journaling que você
Põe pra fora aquilo sem pensar em nada, não tem estrutura, não tem coisa certo e errado. É só botar pra fora o que tá na tua cabeça. Pode ser um hábito que você comece a implementar, que te faça bem. É um teste. E no começo nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples, né? Então, lembre disso. Ah, é porque é chato, não tá fluindo. É, não vai, no começo não vai mesmo. Mas é insistindo, vendo que faz sentido, que, né, depois ajuda e muda um pouquinho, facilita a nossa vida. Então, qual a ideia que você está pronta para assumir como sua e colocar ela no mundo? O que que você vai sustentar ali, né? Leão vai colocar você, a tua identidade para fora, né? Na comunicação, essa ideia que vai para o mundo. Food for thought, né? Comida ali para pergunta para se manter no fundinho da cabeça. Um ascendente em câncer. Quem tem ascendente em câncer vai ter leão na tua casa 2, que é o quê? A área do dinheiro, money money, né? A forma que você lida com o dinheiro, a forma que você gera renda, mas também a forma que você gerencia o que você já possui. A relação com esses recursos materiais também fala sobre alto valor e autoestima. Então, a forma que você se enxerga, a tua autoimagem, ela tá precisando ser trabalhada? Você tem isso sustentado e consolidado? Ou tá precisando de uma reforma ali? Tá precisando, aproveita, Leão tá passando, Júpiter tá passando aqui em Leão também. E ele traz justamente essa expansão de consciência. Que eu vou conseguir perceber que eu tô, sei lá, eu fico o dia inteiro falando, ai, como você é burra, ai, meu Deus, né? Falando pra mim mesmo. Como, meu Deus, não acredito que você errou nisso, que idiota. Isso te faz bem? É construtivo? Sabe? Vamos mudar essa perspectiva e enxergar algo que te traga um sentimento empoderado de leão e não esse sentimento, né, ruim. Então, é essa mudança de perspectiva também nesse quesito, nessa área de alto valor, de autoestima, né, da tua autoimagem. Pode ser também algo relacionado aos teus talentos, que você começa, né, que começam a ser valorizados. Então, você perceber, casa 2 é aquilo que a gente monetiza, né? Então, você perceber que algum talento teu, você consegue gerar uma renda a partir daquilo. Rever aquilo que você aceita só por achar que merece pouco. Isso é muito relevante, né? Muito importante. O que que você continua falando amém ali só porque tem este medo do confronto, né? De você sustentar e colocar uma linha, uma boundary, como é que fala? Um limite nessa relação, nessa situação. Então, é algo a se pensar também. Você está sustentando a tua identidade dentro dos relacionamentos que você tem ali? Você tá de acordo? Você tá feliz com isso? Senão é um ótimo momento de começar a fazer algo diferente, de plantar essa nova sementinha, que é a lua nova, que é esse eclipse, em prol de melhorar, de fazer algo melhor pra ti. E aí, é o que eu falei, às vezes a situação vem através de algo que vai dar um cutucão, às vezes é alguém, tipo, falando um absurdo pra você ver se você vai sustentar aquilo, vai tolerar ou não, né? Ou vai fazer diferente a partir daquele momento e não sustentar mais, não aceitar mais. Então, pode ser algo relacionado também, né, ao dinheiro que interessa. Não, money, money. Pode ser algo relacionado a isso, algo que venha um dinheiro a mais, algo nesse sentido? Pode. Tem que fazer uma análise mais completa, ver outras áreas do mapa que está sendo correlacionada, se tem relação com dinheiro mesmo, mas pode ser algo nesse sentido. Pode ser algo que você acabe gastando mais, talvez. Vamos supor que tem né, uma coisa de novo Libra, né? Mas tem um sol aqui em Libra. Algo que envolva dinheiro e que envolva a minha casa. Aí você vai olhar a vida da pessoa, eu tô pensando em reformar, tô pensando em comprar uma casa. Aí você vai juntando as informações. Então, aonde está o teu sol, vai trazer mais informações ali né? Vai juntando as duas áreas da vida. E aí, você tá se cobrando, escolhendo e vivendo de acordo com este valor que você sabe que tem? Né? Pergunta para ficar ali, para você pensar depois com seus botões. Deixa eu apagar este outro. E ir para um ascendente em leão. Ascendente em leão é bem importante porque é o teu corpo físico. A gente tem os eixos mais relevantes ali, né? Que é o eixo 1 e 7, que é o eu e o outro. 4 e 10, que é da onde eu vim para onde eu vou. Então,
Quando acontece nesses eixos, eles são mais marcantes, digamos assim, porque relação humana é uma coisa extremamente importante pra gente. Então, o ascendente, né, quando você tem o ascendente leão, ele fala do quê? Sobre a identidade, sobre a tua aparência, forma física, forma de você se apresentar para a vida, de você começar as coisas, né? Pode ser algo sobre um recomeço pessoal, uma mudança de direção, algo que você já esteja pensando em fazer, sei lá, mudar curso ali da sua vida. Tô fazendo tal coisa, quero começar a fazer outra coisa. Pode ser esse empurrão ali para você tomar esse caminho. Pensa que o ascendente é a forma que a gente vai para a vida. É o todas as situações que chegam a você, você reage ali, você age de acordo com o teu ascendente. Então, de uma forma muito leonina, que no teu lugar, né, luz seria esse lugar de ter essa coragem. Leão é muito corajoso, de agir conforme o coração, de fazer as coisas que fazem sentido para você e não só porque tem que fazer. Se você não encontra aquele sentido, é muito difícil de você se movimentar. Tem que fazer sentido no teu coração, sabe? Para quem tem um ascendente em leão. Então, essa coragem de assumir essa nova versão de você, às vezes vai passar por uma mudança, uma revolução ali. Pode ser uma mudança simples, de aparência, porque às vezes a gente também espera algo, né? Meu Deus, um eclipse, vai acontecer um negócio cinematográfico na minha vida. Às vezes você só tinha um cabelo longo e cortou, entendeu? Já tem uma mudança de aparência. Já vão olhar pra você e falar: Meu Deus, você teve 30 anos esse cabelo aqui embaixo e você tá com ele curtinho. Caraca, que diferente. E já é algo que você vai sustentar uma nova identidade. Então, nem sempre vai ser algo super glamuroso e super assim, mas às vezes pode ser algo bem relevante. Então, aí depende de como isso tudo conversa no teu mapa. Ai, minha mão tá congelando. O que mais? Essa necessidade, ele vai estar pedindo essa necessidade de protagonismo. Então, de você assumir as rédeas da tua vida. Quem é que faz ali que run the show, né? Quem é que é o caráter lá? Não, calma. O personagem principal da tua vida. É você, meu amor. Então, veste essa capa aí e vá, né? On your life, né? A gente, ó, quem fala inglês, não é, deixa eu contar um detalhe, não é assim, frescura, ai meu Deus, esqueci o português, é que tudo é língua, pra mim é tudo palavra, entendeu? Eu só vou me expressar, e às vezes vem mais rápido em inglês do que em português, então às vezes fica uma mistureba, mas por isso que às vezes dá uma travada aqui, um tilt. Mas leão, ascendente leão, né? O eclipse acontecendo ali, ele tá pedindo essa tua nova personalidade. O que que você quer fazer de diferente que você tá sustentando ali que não faz mais sentido? As relações podem mudar por consequência, porque, como eu disse, né, sempre acontece por eixos. Então, esse é o eixo do eu e do outro. Quando eu mudo, eu tomo uma decisão e começo a assumir uma postura diferente, isso vai impactar nas relações que eu tenho. Principalmente porque você está tendo uma postura diferente, é porque você agir de uma determinada forma com as pessoas. Então, aquela pessoa que fazia tudo, chegava para ela, ah, tá, eu faço. Nossa, eu tô com um problema aqui, fulano. Ah, não, eu te ajudo, vem cá. Aí, quando você começa a falar assim, olha, então, eu preciso resolver algo meu primeiro, não vou conseguir resolver agora. Posso te ajudar amanhã? Se eu conseguir ainda, amanhã é um dia melhor. Aí a pessoa já vai, para quem estava acostumado, né, a sempre falar, vomitar o problema e você já ir lá resolver, ela vai falar, ué, você sempre me ajudou. Então, entende que impacta na tua relação com as pessoas? Só que é isso, o que que você quer? E não tô dizendo que nada nessa vida, assim, não é nada, como diz a Bia, interessante ponto de vista, não pegue nenhuma crença que não lhe valha. Mas a maioria das coisas, assim, exige um esforço da gente, de mudar essa identidade que a gente tem para assumir essa identidade diferente. Então, pensa, é muito mais fácil para mim, pelo menos, pensar retrospecto, porque às vezes é difícil ficar nessa coisa abstrata. Ai, qual é a nova identidade que eu quero assumir? Ah, eu só quero, sei lá, por exemplo, a pessoa que viaja ao mundo é a pessoa que vai ter que ser desapegada um pouquinho de coisas materiais, a não ser que ela queira viajar carregando uns 50 quilos de mala, né? Mas ela vai ter que aliviar a bagagem e ela vai ter que ficar longe da família por um bom tempo. Então, você sustenta essa nova identidade. Só que às vezes, se é uma coisa que você não viveu ainda, fica um pouco mais difícil de tangibilizar. Então, olha para trás. Pensa, assim, olhando bem, uma diferença bem drástica. Pensa na tua adolescência. Você resolve os problemas hoje com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade que você resolvia lá? Não. Espero que não. E se você não faz isso, é porque você não é mais aquela pessoa. Aquela identidade não existe mais.
Então é nesse sentido, tipo, pensa quem você era ali o ano passado. Qual é essa nova identidade que eu quero trazer a partir de agora? Então, um eclipse acontecendo aqui, ele é mais significativo, sim, e é muito em relação a isso. O que você quer sustentar daqui para frente? Perguntinha: quem você está pronta para ser quando você tentar corresponder à versão que os outros conhecem de você? Então, quem você quer ser realmente, independente dos outros, né? Os outros estão esperando algo de você, tá? Deixa eles, cada um com seus problemas. Quem você quer ser? Qual o papel que você quer assumir? Qual direção da tua vida que você quer tomar? Para sustentar. Um ascendente em Virgem. Como a gente tá, já estou atrasada. Um ascendente em Virgem, ele tem Leão na casa 12. Então, é a pessoa que vai ter, né, pode ter algo relacionado a alguns encerramentos, alguma situação acontecendo nos bastidores, às vezes é alguma mudança de postura que exige, vamos dizer, no teu trabalho ali, você tá agir de uma determinada forma, mas não é algo que vai para o cliente, é algo entre você e o teu colega de trabalho, por exemplo, ainda mais se você tiver um sol ali em aquário, por exemplo, que vai para casa 6, que é o dia a dia, o cotidiano, as pessoas que você se relaciona. Então, aí leva junto os dois assuntos. Às vezes é você tendo uma postura diferente neste teu lado inconsciente ali, é uma coisa que não é tão vista para o mundo. Às vezes é uma mudança interna, não é algo que você já coloca ali para o externo, algo que, né, é diferente da casa um, que é literalmente o que as pessoas veem. Então, se eu pegar, eu sempre falei sim, eu começo a falar não, é algo que vai ser visível claramente. E às vezes uma mudança de casa 12, né, para quem tem um ascendente em virgem, essa mudança interna, quando você começa a perceber, cara, não tô satisfeita com a forma que isso tá acontecendo, com essa determinada coisa, e você começa a mudar essa sementinha ali dentro de você. Então, por isso que ele fala, né? Ela fala muito de bastidores, coisas que estavam escondidas. Às vezes pode ser você descobrindo alguma coisa, algum segredo, alguma coisa que não estava nítido antes, você conseguindo enxergar. Podem ser esses padrões inconscientes ficando mais visíveis. Então, às vezes, porque assim, contar uma novidade. Nós temos lado sombra, a gente não é só bonzinho. Por mais maravilhoso o alecrim dourado que você acha que você é, a gente tem também o nosso ladinho malvadinho. A gente vai ser ruim na vida de alguém em algum momento. Então, pensa, sei lá, num trânsito, você corta a pessoa, aquela pessoa que tá cortada, que foi cortada no trânsito, ela vai estar xingando sua última geração. E você é uma boa motorista. Só que naquele momento você está sendo o malvado da situação, entendeu? Então a gente vai, isso é normal. Isso é tipo, aceita logo que dói menos, sabe? Porque é como é a vida. A gente é feito de luz e sombra. Então, às vezes, você vai enxergar alguma camada sua que você fala, meu Deus, sei lá, eu sou passivo-agressivo, eu nunca percebi isso, sabe? Como assim? Eu não faço isso por mal, não sei o quê, mas às vezes é uma forma que você age, reage ali e que não é legal. E você tem acesso a você tem essa percepção nova, aí vai de você tomar uma decisão para agir diferente. Mas pode ser algo nesse sentido, né? Uma coisa que é muito gostosinha de ver. Você pode ter consciência de alguma autossabotagem, algum medo que você continua repetindo. Pode ser essa necessidade de descanso, acolhimento. Eclipse como um todo, ele já é um momento que pede sabe, calma, não vamos resolver o mundo inteiro, não vamos salvar o mundo hoje. Deixa para daqui uma semana que ela já mexe com a nossa energia. A gente sabe, as marés mudam conforme a fase da lua. Nosso corpo é feito de água, também muda. Quando a gente tem essa coisa que o sol representa a vitalidade, a lua representa as emoções, o inconsciente, eles estão conversando ali, tem um movimento acontecendo internamente. Então pede esse descanso maior. Se você tiver um ascendente em virgem ali, né, Leão na 12, vê se você não está precisando relaxar um pouco mais, se ir para um lugar distante é legal também, porque essa coisa de retiro, sabe, coisas afastadas. Então, se dê isso, né, para você. E pode ser essa preparação silenciosa de novo, né, que eu falei para algo novo. Então, aquela coisa, eu começo a perceber que, putz, não tá legal no trabalho aqui. Aí você começa a despertar esse desejo, mas não é algo que você vai pedir demissão amanhã, não é isso. É só tipo, talvez não é bem isso que eu tô querendo. Então começa a surgir algo nesse teu lado que antes era inconsciente. A pergunta, né? O que você precisa terminar nos bastidores
para abrir espaço para essa sua nova, né, próxima versão. Então é muito uma coisa interna, uma coisa mais de você com você mesmo, sabe? Você sentar ali e refletir, que é difícil hoje em dia, né, com tanto barulho de redes sociais e informação a todo momento, mas é muito sobre o você com você mesmo. Ascendente em Libra, tá certo, né? Ascendente em Libra vai ter Leão na casa 11. Então pode ser alguma coisa relacionada aos grupos que você pertence. Alguma movimentação pedindo ali, né? Na área das amizades, dos grupos, comunidade, audiência, networking, tudo essa coisa de rede social que a gente tem é um assunto de casa 11. Essa mudança nos teus sonhos, objetivos, porque a longo prazo também é como se a casa 11 fosse a colheita, né? O benefício da casa 10, que é a tua área de trabalho ali. Então, pode ser algo relacionado a uma promoção também. Você pode receber, né, algo, alguma bonificação referente ao teu trabalho, porque né, é um tipo de análise que a gente faz também, é um significador da casa 11. Pode ser, né, de encontrar pessoas mais alinhadas com o que você está se tornando. Então, lembra que, né, que eu falo, Júpiter está passando aqui, ele vai expandir tua consciência, ele vai expandir, às vezes expandindo o teu vínculo, né? Você começa a frequentar lugares novos. E aí, você frequentando esses lugares, qual é essa identidade que você quer trazer para esses grupos? E também para os grupos que você já pertence. Você está sendo fiel a quem você realmente é? Ou você está entrando ali naquele grupo e, tipo, aqui o povo fala muito. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar muito enérgica também. Não, se você é quietinha, fica quietinha, entendeu? Seja você. Sustente essa tua identidade. Então, é um confronto ali, alguma coisa pedindo isso, é, para sustentar isso, essa real identidade de quem você é ou também de quem você quer se tornar a partir dali. Então, os grupos, né, você começa a refletir sobre os teus amigos, os lugares que você costuma ir, né, as pessoas que você costuma ver com mais frequência. Aí você vê, putz, esse pessoal tá, cara, é muito uma situação de Júpiter passando ali, né? Eles ficam, sei lá, só ficam fofocando da vida dos outros. Eu tô aqui, tipo, sabe, me dedicando a mudar de vida. Eu tô estudando, sei lá, pra uma coisa pra mudar pra ser promovida, pra mudar de área, enfim. Esse pessoal fica com esse pensamentinho, sabe? É sempre falando dos outros, é sempre, essa coisinha pequena. Aí você começa a ver que, tipo, cara, talvez eu não me encaixe mais aqui. Talvez não seja realmente o lugar que eu tô buscando. Ou às vezes é um lugar, um momento que você tá buscando algo além mesmo. Você tá tipo, cara, eu tô nesse momento de expansão. Qual é o novo grupo que eu preciso me que encontrar para eu pertencer? Então, tipo, eu tô virando empresária, eu vou fazer network, eu vou participar de eventos com empresários, eu vou me colocar nesse novo lugar. Lembrando que é uma lua nova, é um momento de fazer algo diferente, de começar algo diferente, né? De trazer essa nova identidade ali para esses lugares que você pertence. Então pode ser né, algo relacionado a isso, pode ser de encontrar as pessoas mais alinhadas com aquilo que você está se tornando, que eu falei, de perceber aonde você se diminui para pertencer. Então, você tá naquele grupo lá que o povo, só faz fofoquinha, só fica aí você já tá lá, você só fala, né? Todo mundo fala mal do marido, aí você chega lá e fala, putz, mas meu marido é mó legal, cara. Aí eu vou ter que falar mal só porque todo mundo fala mal, sabe? E não é legal também expor essas coisas, né, tua vida pessoal. Então, aí você começa a se questionar sobre isso. E a grande coisa é, você vai sustentar essa tua mudança? Que você percebeu. E quando você viu, a vida viu que você viu. Então não adianta mais fingir demência lá, né? A Mona Lisa. Ah, não tô vendo, né? Não tô vendo, não tô vendo nada. Então a vida já viu que você viu. Aí você decide se você quer sustentar, enfrentar o incômodo inicial e ir para um patamar acima, né? Crescer nessa escada da vida, ou você vai ser empurrado para baixo para depois ter que subir correndo de novo. Porque a realidade é essa, né? A vida traz os padrões para a gente mudar e às vezes não é muito opcional, ele vai se repetir, repetir. Então, o que está se repetindo ali? É isso que está pedindo essa mudança na tua vida. Então, você ainda pertence a esses mesmos lugares para os quais precisou se adaptar no passado? Você ainda pertence a esses lugares? Você ainda faz realmente parte daquilo? E assim, não é que precisa cortar para sempre. Por exemplo, um grupo de amigos que você vê que não tá mais muito alinhado. Não precisa bloquear as pessoas e sair correndo. Você pode só, né, ainda mais com o social butterfly, que você pode ser com ascendente em Libra, né? Se tiver uma Vênus ali posicionada em um signo mais ativo, pode ser uma pessoa bem
friendly mesmo, né? Bem sociável. Você não precisa ignorar as pessoas, mas você pode conviver menos. Você pode compartilhar menos da tua vida, entende? Decisões, decisions, decisions. Eu lembro do Crepúsculo lá que a menina, a loirinha lá, ela fala, tem uma parte do filme que ela fala assim, decisions, decisions. Aí eu sempre fico com essa frase na minha cabeça, acho que todo mundo vai entender, né? Só que não. Aí um ascendente em escorpião. Quem tem ascendente em escorpião vai ter a área da carreira ali, que é a casa 10. Então pode ser algo acontecendo nessa área da tua vida, na carreira, uma direção profissional, alguma coisa que você já esteja querendo mudar e seja um momento bom para isso, né? Muito provavelmente. Não vou dar afirmações concretas, porque tudo depende do teu mapa, mas pode ser algo nesse sentido, da visibilidade, porque Casa 10 não é só sobre carreira, ela também é a nossa identidade para o mundo. Quando eu falo, a Bianca mora na Austrália, tem um cachorro, esses labels, né, esses rótulos que a gente vai colocando para o mundo, isso é uma situação de Casa 10. Tanto que, sei lá, Bianca, arquiteta, mora na Austrália. Aí se tiro a arquiteta, eu estou tirando um pedaço da minha identidade, do que as pessoas me reconhecem por. Então, é esse movimento, né? Pode ser algo relacionado a um desses rótulos ali que você sustenta. Ao reconhecimento de você ter, às vezes é você colhendo algo, sabe? Porque ele é o topo da montanha ali, Casa 10. É algo que você se dedicou há um bom tempo e você tá colhendo esse benefício agora. Então, vai ter aquele movimento para falar, tipo, pá, né? Sabe? É aquela mudança que estava precisando. Pode ser algo em relação à reputação. Então, dependendo de como tá, né, onde você tem o teu sol, alguns outros trânsitos, pode ser algo que é para ficar atenta também, algo que, sabe, é uma informação que vai para fora e você não estava querendo muito. Então, pode ser algo que mexa com a tua reputação, né, essa imagem pública. Ou pode ser, né, aquilo, é que tudo depende do mapa, mas pode ser algo benéfico também. Então, tipo, a pessoa fez um negócio muito legal no trabalho e ela sendo condecorada com aquilo nesse momento. Então, sendo reconhecida, sabe? Tipo, recebendo o prêmio ali. Pode ter uma mudança de posição ou na responsabilidade também, porque é esse lugar alto que a gente chega né, da nossa vida ali, da nossa carreira. Pode ser uma relação com chefes, pode ser algo que fique visível também. Às vezes você tinha uma dificuldade ali de lidar com chefes, ou alguma autoridade de forma geral, pode ser algo vinculado a isso, né? Aquela situação que fica mais latente. Essa coragem de ocupar o lugar no mundo profissionalmente. Então, se você está pensando em alguma mudança de carreira, vai cutucar mais isso, sabe? Vai ser uma coisa que vai ficar mais latente. E aí a gente, até olhando, né? Porque o ascendente escorpião, ele é regido por Marte. Marte entrou em câncer. Ele está entrando aqui num lugar que ele não tem muita familiaridade. Não é um lugar que ele gosta muito de estar, Marte. Então ele age, né? Dependendo de onde você tem Marte no teu mapa, já é uma ação mais tipo, vou lá, resolvo, não sei o quê. O Marte em câncer, pensa que ele tá na água ali. Sabe quando você vai nadar? Demora pra sair do lugar. Então é aquela coisa, às vezes eu tento, mas eu não consigo ver um movimento, então pode impactar mais, né? Porque o ascendente tanto em Escorpião quanto em Áries também, se tiver um ascendente em Áries. Pode ser aquele movimento que às vezes você enxergou, você tá querendo fazer, mas agora fica um pouco mais difícil. Aí quando Marte entrar aqui, que é mais pra frente, talvez você consiga ver esse movimento, sabe? Bem aquela coisa, tô nadando, saindo do mar ali. Aí quando você pisa na terra, aí você consigo andar agora. Aí você consegue ver a coisa acontecendo. Pode ser algo em relação a isso. Então, a visibilidade pública, né? A carreira, se você estiver pensando em algum movimento, alguma coisa acontecendo ali no teu trabalho, pode ser que fique mais latente. Você vai perceber de uma forma mais clara a vida te empurrando ali para situações acontecerem. Então, né? Se pergunte, né? Essa carreira pela qual você quer ser reconhecida ainda representa quem você é hoje? Porque é exatamente a minha situação, né? Eu escolhi arquitetura há muitos anos, né? Não importa, muitos anos atrás. Isso ainda faz sentido com a minha identidade? Não é isso que tá latente pra mim hoje, tá? Porque pra mim é em outra área, mas isso faz sentido, né? Se é o teu caso? Porque às vezes é você se desvencilhar dessa identidade. Pra eu ser astróloga full time aqui, eu vou ter que parar de fazer projeto. Como que isso afeta a tua imagem interna mesmo, sabe? Com você? Como que você vai se reconhecer não sendo mais aquela profissão inicial? Faz sentido? Você consegue sustentar isso? Porque, que eu vou em algum lugar, é que eu sou, tipo,
eu tenho orgulho de falar, eu sou astróloga, eu entendo do rolê aqui, não sei o quê, entendeu? Agora pode ser aquela pessoa que vai chegar e falar, nossa, eu vou entrar num grupo, aí vão perguntar, vão falar, vão achar que eu sou louca, né? Bruxa, as coisas, que abraça a árvore. Então, você vai sustentar essa nova identidade? Entendeu? Aquilo que você tá querendo? É muito sobre isso. Um ascendente em Sagitário, pessoa que vos fala. Esse eclipse vai estar mexendo com a área das viagens, de viagem internacional, caso tenha alguma coisa planejada, pode ser aquele sparkle, né? Aquela coisa de tipo, cara, eu tô pensando de mudar de país, eu tô pensando em fazer uma viagem, uma Eurotrip, whatever, e aquele, agora vai, sabe? Agora eu vou mexer os pauzinhos, vai assim, se você quiser que vá, né? Eu vou mexer os pauzinhos pra fazer acontecer. Então pode ser relacionado a viagens, né, internacionais, pro exterior. Mudanças, às vezes, Brasil é bem grande, às vezes mudar do sul para o norte é uma coisa, um assunto de casa nove. Coisas relacionadas a faculdades, especializações, estudos mais profundos. Então, um cursinho que você faz no fim de semana não é assunto de casa 9, é um assunto de casa 3. Já uma faculdade, um MBA, algo que leva o empenho, sabe? Aquela pessoa que você vai sair com uma informação muito mais consolidada sobre aquilo que você estudou. É um assunto de casa 9. Então, se você está pensando em fazer uma faculdade, em fazer alguma especialização, é um bom momento de plantar essa sementinha. Ensinos, né, compartilhamento de informações, de conhecimento. É o que eu estou fazendo aqui. Estou trazendo todo o meu conhecimento, que é assunto de casa 9 para, né, casa 3 que é colocar para fora, comunicar, falar. Até porque meu mapa vai levando, ele leva aqui para uma casa 3, né, no fim. Ensinos que eu falei, publicações. Se você escreve livro, se você tem algo que você queira publicar, um journal, alguma coisa científica lá, como é que chama? Um negócio científico lá, é um momento para você colocar. Às vezes é a hora que sai esses documentos, sabe? Que fica público. Questões jurídicas ou migratórias. Quem está aqui na Austrália, né? Às vezes você está esperando alguma coisa em resposta do visto, pode surgir a partir, né, de agora para os 6 meses. Então lembra que ele reverbera ali pelos próximos 6 meses. Pode ter uma movimentação. Ah, significa que eu vou receber o meu visto? Não sei, precisa ver todo o mapa ali como é que tá, mas pode ser apenas uma movimentação. Ah, às vezes a imigração falando assim, olha, eu tô revisando teus documentos aqui, percebi que falta tal e tal coisa, você pode me mandar? Existe uma movimentação em algo que estava parado, certo? Então pode ser algo relacionado a isso. Pode ser o granted, né? Pode ser que você receba realmente a tua cidadania, enfim, ou o visto que você está querendo aplicando, pode ser algo em relação a isso também. Questões jurídicas também, às vezes você tem algum processo, alguma coisa que estava acontecendo ali, né, em andamento, às vezes tem um movimento nesse quesito. Crenças e filosofias de vida, isso aqui é o que tá pegando bastante para mim, por exemplo. Ontem eu tive uma experiência que parece que tudo se encaixou e eu fiquei, meu Deus, é isso! Que eu falei, eu quero trazer mais disso pro Instagram, YouTube, enfim, que parece que tudo que eu estudei assim há anos, eu me empolgo, né? Parece que tudo que eu estudei assim há anos começou a fazer mais sentido. E o cara é isso, essa é a chave, sabe? Sabe quando dá aquele eureka? Aham, é isso. Pode ter uma situação em relação a isso. Uma forma diferente de vida que você enxerga a vida, né? Se você sempre teve a crença, por exemplo, que é a mulher guerreira, né? A mulher tem que ir lá e fazer tudo por si, porque as mulheres tiveram que lutar, não sei o quê. Ok, honre, né? Eu honro esse caminho, mas eu não aplaudo ele mais, né? Não é algo que eu me relaciono mais. Pra mim é muito sobre o equilíbrio. Então pode ter essa mudança, né? De tipo, eu era lá, eu me virava sozinho, aí você percebe que, tipo, cara, por que que eu não posso construir uma vida junto com meu marido? Por que que ele não pode ser o responsável primordial por trazer o sustento aqui e eu trazer a paz pro ambiente, sabe? Deixar ele pronto ali para ir para o mundo, sabe? Essa mudança de visão de mundo pode ser algo relacionado a isso. Eu tô dando um exemplo aqui de um exemplo, mas pode ser o contrário. Pode ser que você morava com, né, era dependente financeira ali do teu marido e você fala, cara, não dá mais. Eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha vida, eu quero ir para o mundo. E você começa a fazer algo em prol disso. Então pode ser em relação a isso também. É, Aí o né, questões ali, coisas pra gente se perguntar. Quais crenças que estão expandindo na sua vida e quais já ficaram pequenas para quem você se tornou hoje? Então, o que não faz mais sentido na forma que você enxerga o mundo? Tá na hora, e aquilo é sustentar essa mudança. Então, você enxergou a vida, viu o que você viu,
você vai sustentar essa mudança daqui pra frente? Porque se eu pertencer ao grupo lá né, esse exemplo, por exemplo, das feministas, aí eu percebo que, cara, eu não preciso lutar e ficar nessa guerreira, não sei o quê. Eu vou ter que sustentar essa minha nova visão de mundo. Vai impactar nas relações. Você vai sustentar isso? Ou você vai continuar participando de um negócio que não faz mais sentido com o que você acredita realmente? Lembrando que leão é o que ressoa com o teu coração ali. É algo que é aquela coisa que você nem precisa verbalizar, você sabe. Tipo, você sabe dentro de você o que faz sentido ou não. Então é sustentar essa mudança, sabe? A partir de agora. Porque senão depois a vida dá um empurrão. Vou avisando. Quem tem um ascendente em Capricórnio vai ter leão na casa 8. Então, pode ser assuntos relacionados a dinheiro compartilhado, né? Você tem conta compartilhada com teu marido ali, ou esposa, né? Acho que tá só mulher aqui, eu falo no feminino, gente. Se é homem também, tá bem-vindo, tudo bem, mas a gente ouviu a vida inteira as coisas no masculino e teve que adaptar pro feminino, né? Então, faço o contrário agora. Tá tudo certo. E então, alguma coisa, né? Um dinheiro relacionado com a tua esposa ali. ah, um dinheiro de parcerias também. Se você tem sócios na tua empresa, pode ser algo acontecendo que vocês vão decidir tomar uma decisão diferente. Sei lá, a gente investia 50% do lucro da empresa, a gente vai, a partir de agora, investir 40% e tirar 10% para, né, retirar o dinheiro. Sei lá, uma mudança nesse assunto de dinheiro, né, de valores compartilhados com um sócio, ou com o sócio de vida, que é o teu marido. Pode ser algo nesse sentido. Financiamentos, né, dívidas, impostos, heranças. Se você tinha algo nesse sentido, pode ser que tenha uma movimentação. Ah, eu estou para receber uma herança há 5 anos e está enroscado na justiça porque no XYZ. Pode ser que agora, sabe, tenha aquele movimento. Então você consiga dar um passo à frente nesse assunto. Assuntos relacionados a impostos. Se não está fazendo o negócio direitinho ali, fica atento já, né? Procura resolver certinho, né? Dívidas que seriam esses financiamentos. Putz, eu tô querendo. Aí é aquilo, às vezes tem um relacionamento com casa 4 aí você tá lá, eu tô pensando em comprar uma casa, só que para isso eu vou ter que pedir empréstimo no banco. É um assunto de casa 8. Então, né, isso daí é uma coisa interessante de eu fazer agora. Ou o que que eu preciso fazer para me planejar para isso acontecer, que é a sementinha nova que eu falei. Então, o que que eu preciso sustentar ali, qual é essa minha nova identidade para sustentar isso que eu tô querendo resolver? Dependências emocionais também pode ser, né? E financeira, intimidade, vulnerabilidade, porque a casa 8 ela é uma casa que fala sobre assuntos tabus. Então, sexo é assunto tabu? Não sei, pra você é? Dinheiro, falar sobre o teu salário é tabu? Pra mim não é muito. Tipo, eu dei uma agonia, às vezes a pessoa falando por códigos, né? Não, porque daí eu comecei a receber 30% a mais. Ai, caralho, fala logo o número. Tipo, o que que vai mudar? É porque as pessoas têm muito medo, acho que, de alguém vir pedir dinheiro, né? Essas coisas, mas por quê? Porque daí não vai sustentar a barreira ali, né? Ou não. Mas aí é outro problema. Mas, tipo, é o que é, sabe? Eu conversei com uma pessoa que tá querendo entrar pra área não é bem arquitetura, é de desenhar, né? Desenhista. Aí eu conversando, eu falei, olha, o salário era esse, não sei o quê, você provavelmente vai começar com um salário X, vai progredir para um tal, mas fica atenta que, tipo assim, seja por amor, porque essa área da arquitetura, não, o dinheiro não é muito, não é super comum comparado a qualquer coisa de corporate, né? De empresa grande ali. Então, é falar sobre esses assuntos, sabe? Para mim é ok, é tranquilo falar sobre isso. Então, não é um assunto de casa 8 para mim. Agora, para você falar algum assunto íntimo, é algo que, meu Deus, não. Ah, é morte, né? Por que que fala morte é casa 8? Por causa disso. Para mim, falar sobre morte, natural da vida, vai acontecer. Então, esteja preparado para aquilo. Mas é um assunto que geralmente no inconsciente coletivo é um assunto tabu. Dependências, né, emocionais, financeiras que eu falei, transformações psicológicas profundas. Então, é aquele baúzinho ali, é o debaixo do tapete que a gente não gosta muito de olhar também, sabe? Então, às vezes você vai ter uma visão diferente disso, você vai ver aquilo, você vai acender a luz do quarto e você vai ver que ele tá bagunçado. E o que que você vai fazer em relação a isso? Qual é a nova atitude que você vai sustentar dali pra frente? Porque você sabe, o quarto sabe que tá bagunçado, você sabe que o quarto sabe que tá bagunçado, e aí? Quem vai resolver? Ele não vai se mexer sozinho, os objetos não vão se alocar, né, nos lugares sozinhos.
Então, pode ser essas transformações psicológicas, né? No sentido de perceber alguma coisa aqui na minha vida e que não tá funcionando, alguma coisa que eu tô me sabotando aqui, em algum sentido assim. O que que eu vou fazer em diferente em relação a isso? Então, você percebeu, e aí agora? E aí é o que eu falo, às vezes é uma situação externa que acontece para que você perceba. Tem que estar atento à vida, realmente, para conseguir perceber, né, ver o movimento. Assuntos que normalmente ficam debaixo do tapete. Então, o que que você precisa ter coragem de olhar para conseguir liberar? É bem aquela coisa do libertar, né? Aquela coisa do liberar o perdão. É que isso aí é assunto tão complexo para mim. Para mim não é tão simples só falar, né? Tá, tem que sentir também. E às vezes é alguma coisa que você vai decidir, tipo, tá, agora eu não vou mais carregar esse saco de pedras, né? Eu vou resolver deixar para trás. Então, esse momento mais. E é uma coisa mais, é uma casa também, né, que é mais íntima. Um ascendente em Capricórnio já é aquela pessoa mais séria, mais reservada. Então, provavelmente é um momento ali de vida que você vai estar mais no teu eu ali, sabe? Uma coisa mais para você resolver com você e não que todo mundo vai ficar sabendo, sabe? Um ascendente em Aquário. Vai ter Leão na casa 7 também, um outro importante, porque mexe com o eixo dos relacionamentos. Relacionamento amoroso ou sociedade, parceria, né? Desculpa, caso você tenha algum sócio, contratos, clientes, né? Isso que a gente está tendo aqui é um assunto de casa 11, porque eu estou com várias pessoas. Se fosse um atendimento individual, seria um a um, seria um assunto de casa 7. Então, clientes é nesse. A pessoa individual ali. Então, caso você tenha, sei lá, um curso, né, alguma coisa assim, você tenha vários clientes dentro do teu curso, mas às vezes é alguma situação com uma pessoa, sabe? Alguma coisa que você vai enxergar que uma pessoa vai trazer e que você vai conseguir falar, nossa, eu consigo melhorar isso a partir de agora. A relação que eu tenho com as pessoas. Pode ser um início, né, uma mudança importante em relação às relações, aos relacionamentos. Às vezes de você, quem tá solteira, pode ser que alguém que conheça alguém novo, né, inicie um relacionamento amoroso. Pode ser algo que tenha o equilíbrio dessa individualidade, né, de parcerias. Então, de novo, é aquilo. Aí Saturno, que é o regente aqui de Aquário, ele tá na casa 3. Então, o que que é a forma que você vai sustentar a tua comunicação, o teu relacionamento com as pessoas próximas ali que você vê todo dia, os vizinhos, irmãos, enfim, e que você consegue estabelecer limites ali, sabe? O que que você consegue fazer isso ser você ainda? Você consegue ser quem você é dentro das relações? Essa é uma pergunta muito chave para um ascendente em aquário. Aliás, eu acho que foi o que eu escrevi, não. As relações que você mantém hoje permitem que você seja completamente quem você é? Exatamente isso. Porque se não é, tem alguma coisa errada. Né? Se você não consegue expressar quem você realmente é, trazer essa tua criatividade, tua individualidade ali para dentro da relação, que tá acontecendo? Cadê teu ascendente em aquário ali que faz as coisas do teu jeito? Que não repete a estrutura da sociedade que não funciona mais? Então, é um questionamento a se fazer, muito vinculado a esses relacionamentos direto mesmo, né? Então, de ter uma mudança ali, às vezes você perceber que às vezes é uma pessoa direta, né? Então, uma amiga muito próxima, uma coisa uma relação individual ali com aquela pessoa. Ah, tô percebendo que não tá muito saudável, não tá muito bem, não consigo ser eu mesma, né? Então, rever isso, sabe? É tipo sustentar essa nova identidade que você vai escolher ser daqui pra frente. E o último ascendente em peixes vai ter Leão na casa 6, que é a área do trabalho, da rotina, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual ali, é um assunto de casa 6. A mudança, né, no cotidiano, às vezes é alguma coisa que acontece, tipo, sei lá, eu sempre ia para academia de manhã, ia trabalhar, aí agora eu tô com um projeto importante que eu vou ter que começar mais cedo, e eu vou ter que jogar academia pra noite. Às vezes é uma coisa simples assim, sabe? Não é algo, mas é essa mudança na rotina, às vezes, ou algo que você perceba, que parta de você também, né? Cara, eu deixo pra ir na academia no fim do dia, tô vendo que eu tô sabotando bastante, porque eu já tô cansada, porque eu não quero, né? Eu entro em casa e não quero mais sair. Será que se eu mudar pra amanhã não funciona melhor? Faz os testes, faz um teste de uma mudança ali no teu dia a dia. Algo que vai fazer mais sentido de novo, no teu coração ali, que faça sentido pra você. Ah, é porque fulano, ciclano, beltrano falou que treinar à noite é melhor. Tá, funciona pra você? O corpo é teu.
funciona para você a realidade que você está vivendo hoje? Então, o que você faz todo dia tá de acordo com a tua identidade, com o teu sentimento ali, com o que você quer trazer para o mundo? Se não tiver, é um momento de rever isso e começar a fazer algo diferente. Então, essa organização, né? Produtividade, rever isso, né? Putz, eu não estou conseguindo ser muito produtiva aqui no trabalho. O que que eu consigo fazer para otimizar isso? O que que eu consigo mudar aqui os palitinhos para trazer uma nessa produtividade de uma forma mais sustentável e mais humana, mas que faça sentido para mim realmente, né? Porque, fulano falou que tem que fazer assim, mas para você não funciona fazer assim. Sei lá, você tem que chegar e ligar para os clientes. Cara, eu quero chegar e resolver meus e-mails primeiro, na paz de Deus ali, no silêncio. Eu quero falar com as pessoas de tarde, entendeu? E aí você vai mudando essa dinâmica, entendeu? Mas tem que fazer sentido para você. Leão é sobre o eu. Então, construir essa rotina, né? Rotina que sustente a vida que você quer viver, de uma forma geral. Relação com colegas, né, de trabalho, funcionários e hábitos também, que é o que você faz todo dia. Casa 6 também é a casa da saúde, né? A realidade é que é a casa da doença, mas é como a gente vê, ainda mais sendo o sol ali, né? É essa vitalidade, a tua saúde, como que ela tá? Será que não tá na hora de refazer os exames, check-ups? Não tô dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas é aquele momento da vida que, tipo, às vezes você tá lá, nossa, verdade, faz tempo que eu não faço esses exames X. Aí é um momento legal de você fazer. Como eu disse, às vezes não é nada, é só as coincidências da vida que vão acontecendo ali naquela área, né, com esse movimento que pede. Às vezes você tá, putz, eu preciso refazer essa bateria de exames, mas tá muito busy aqui, muito difícil no trabalho, não tô arrumando tempo. É a hora de se arrumar. Então, tá na hora de, não espera, né, vir um chacoalhão da vida. Então, se antevenha. Para isso que é ter esse conhecimento, é para você agir em prol e que eu falo, de como é que fala? De conter os danos, seria no sentido de, cara, tô vendo que tem algo que vai cutucar em relação à minha saúde. Eu já sei que eu não tô me sentindo bem, sei lá, eu tô tendo gripe repetidas, eu tô tendo algum assunto, sei lá, candidíase de repetição, essas coisas assim. Eu já sei disso, eu já tô vendo. Será que não tá na hora de eu ir atrás e resolver? Ou eu vou esperar piorar e deixar a pepeca cair no chão ali? Porque desculpa, eu falei que assuntos tabus não são muito tabus pra mim. Ou vou esperar o negócio, sabe? Então, não deixa piorar. Você sabe já que precisa resolver algo, faça isso. É, e, né, de novo, é o Sol que vai estar sendo eclipsado. Então, ele vai, a vitalidade, ela vai estar passando por um momento de, uau, o que que tá acontecendo aqui? Então, essa forma como você organiza, né, os seus dias, ela tá ajudando você a construir a vida que você diz querer. De novo, é sobre sustentar a tua vontade. E aí eu quero trazer exemplos de mapa. Eu fui olhar, né, no, no AstroSeek, que é esse site que eu gosto, quem faz aniversário hoje. Olha o querido, conhece? Fernando de Collor de Mello. Ele faz aniversário hoje, olha só que coisa. E aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, nossa, o homem tá vivo, né? Deixa eu ver o que tá rolando na vida dele. Aí eu fui ver que ele tá preso, né? Por corrupção, né? Mas pra variar, né? Acho que o pré-requisito, presidente, foi presidente, quer ser presidente, vai ser preso depois, né? Enfim, todos os presidentes nossos quase já foram presos. E ele tem o quê? Um sol aqui, ó, 19 graus de leão. Então, para ele vai ser um ano muito importante, porque ele está fazendo um retorno solar, né, um aniversário ali, com um eclipse. Então, para ele vai ser um ano marcante. E o quê? Na área da casa 2, finanças. Ele está sendo investigado, né, por isso. E ainda tem também o nó do norte aqui, ó, 19 graus. Então, vai pegar esse eixo aqui na área da imagem pública, aquilo que ele demonstra para o mundo. Às vezes aí teria que analisar junto com o mapa do ano, com outros, né, fatores ali, outros mapas que trazem mais informação e principalmente saber o contexto real da vida, né? Porque a gente sabe por fora ali, a gente sabe que ele tá preso, tá? Tô investigando movimentos ali que ele fez com dinheiro. Então, de novo, esse assunto vai ficar super latente para ele. Mas o que que vai acontecer? Vai, né, ele vai se dar bem, vai sair em pizza como sempre, ou ele vai perder muito desse patrimônio que ele construiu? Casa 2 é patrimônio, esse é o que você, os bens que você pertence, que já tá ali no teu, né, com as tuas coisas. Então, é sobre isso, sabe? Aí ele provavelmente vai ter essa mudança bem, né? E o nó do norte é o que a gente veio desenvolver aqui na vida, essa direção da vida. Quando o barquinho tá flutuando ali pro lado errado, aí vem o nó do norte e fala, opa, é pra cá. Então, tem essa mudança
caso não esteja, né, aí no seu caminho, provavelmente para ele vai ser bem marcante. Só que não sabemos, né, o histórico. Aí, eu não sei vocês. Vocês gostam de tênis? Eu gosto de tênis. Aí eu falei, deixa eu ver o mapa, né, dos tenistas ali, que são celebridades ali, pessoas públicas que eu conheço. E tenho mais acesso ali a informações. Por exemplo, sei lá, que eu já sei, né, mais ou menos o que que é a vida dele. Aí eu vi que o Roger Federer, ele vai ter um ano significativo ali também. Esse eclipse vai ser importante para ele. Porque ele, para começar, ó, grau 15 de Leão. Não é o grau 20, não tá em cima, mas ele tá perto, é meio que o limite ali. Se tiver algo entre o grau 15 e o 20, é onde vai pegar mais. E quanto mais perto, mais ainda. Então, pro Collor lá, que é grau 19, vai ser super em cima, né? Para ele pode ser uma movimentação. Eita, deixa eu tomar um negócio. Uma, uma movimentação ali nessa área de casa 2, dos bastidores. Então, raramente, até porque ele não é uma pessoa muito pública, assim, ele não, né, de redes sociais, de compartilhar coisa da vida dele, ele não é algo que a gente provavelmente vai ficar sabendo, mas vai movimentar isso daqui na vida dele. E aí, o que que é interessante? Ele tem, ó, a Lua no grau 20, então é bem o grau do eclipse. E o aspecto que vai fazer aqui é um pouco mais tenso. Então, vai pegar bastante aqui em cima dessa lua dele. O que que é a lua? Assuntos relacionados à tua vida íntima, tua vida, né, as raízes da sua família de origem lá. Mãe, representa a mãe também. Pode ser algo que aconteça relacionado à mãe dele. Pode ser, eu não sei se ele tem irmãos, principalmente se for uma irmã, tem mais chances de ser, né? Porque a lua é feminino. Algo que aconteça na vida da irmã também, porque é um assunto de casa 3. Então é algo que vai acontecer ali. E aí como que vai, né, formando o quebra-cabeça? A Lua, ela é dona ali de Câncer. Então, às vezes é algo que acontece na área dos amigos, das pessoas que ele se relaciona e que desemboca aqui na comunicação. Esse que é a arte da astrologia, né? Então, o que que ele tá vendo? Uma mudança interna que provavelmente ele vai ter, aquilo que eu falei do inconsciente, algo que ele percebe dos bastidores, que às vezes ele vai ter que comunicar a casa 3 para se portar de uma maneira diferente nos grupos que ele pertence. Então, é uma possibilidade. Como que a gente confirma isso? Falando com o cliente, né? Tendo o contexto de vida. A gente não sabe aqui exato o que que é, mas eu diria que é algo por essa linha, relacionado a essas coisas. Eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. Não, não esqueci dele, só tem mais dois aqui. A gente já faz o sorteio. O Nadal também, outra pessoa, né, super conhecido. Esses três, que é o próximo é o Djokovic, né? Os três são os melhores, né? O GOAT lá, os melhores do tênis. E engraçado, mas os três vão ter uma área movimentada com esse eclipse. Vai ter um movimento mais forte com esse eclipse. E aí a gente olha aqui, o Nadal, Leão, tá, não tem nenhum planeta aqui. Só que a gente tem esse meio do céu, que eu risquei bem em cima. No grau 17, é essa área da imagem pública dele. Então, provavelmente vai acontecer alguma coisa que impacte, que é algo que talvez a gente acabe tendo informações, porque é a vida pública dele, e que vai impactar, né, na vida dele. Aí como? Onde que tá o Sol? Que é o que eu falo, né? Em relação ao quê? Ele tem um Sol em Gêmeos de casa 8. Então, pode ser alguma coisa sobre a vida íntima dele, alguma mudança ali que ele teve enfim, de alguma crença, alguma coisa dele. Pode ser que se seja mais visível. E assim, vida pública não significa que vai chegar na gente, né? Às vezes é entre as pessoas que ele convive. Mas pode ser também que ele tem várias empresas, ele tem vários sócios, né? Acredito eu. Algo relacionado aos dinheiros, ao, as finanças ali dos empreendimentos, das empresas que ele tem, algo que impacte isso, né, na vida dele, pode ser algo relacionado a isso. Que mais ele tem? Um Urano aqui de grau 20 em Sagitário, aí, opa, estamos falando de casa 2 já reforça o assunto financeiro. Então, pode ser algo que impacte, às vezes, é aquela coisa, desfez uma sociedade, sei lá, de uma empresa importante, e aí vai, com esse daí, ele vai ter um dinheiro inesperado, né? Algo que ele não estava contando muito, e aumenta o patrimônio dele. Pode ser algo que se desenvolva por esse lado. Então, a gente vai desenhando. Ele tem também, ó, bastante coisa. Júpiter de grau 20 também, na cabeça ali.
E é um Júpiter super bem posicionado em peixes, né? E tá em casa. Então pode ser, aliás, se esse dinheiro vier, é alguma coisa bem grande, né? Uma coisa expansiva. Então pode ser algo nessa linha, entendeu? Aí a gente vai tendo uma clareza maior conversando com a pessoa e sabendo do contexto dela, olhando outros mapas. Isso aqui é só um mapa natal. Eu olho o mapa do ano, o que que tá já rolando? Tá acontecendo alguma coisa em relação às sociedades, né? Esses contratos que ele tem? Putz, já tá acontecendo uma movimentação, então provavelmente é algo em relação relacionado a isso. Então é assim que a gente vai costurando e trazendo, que eu falo, narrowing down, né? Você vai de uma coisa geral, vai entrando na tua vida e vai entrando literalmente no assunto que tá pegando. E pra que que serve? Pra você saber, tipo, qual a probabilidade aqui? É algo que tem um uma tendência a se ter um bom desfecho, o que que eu preciso estar atento? É negociações e contratos. Putz, então leia bem certinho ali o que você está assinando. Sabe? É para isso que serve, é para a gente estar atento aos assuntos e não ir agindo no automático ali, ah, é mais uma empresa, né? Vendendo, ah, tá, whatever. Não, tá vendo que isso aqui vai ser relevante pro teu ano, então fique atento ali o que está acontecendo. E o Djokovic, eu quis trazer o dele, que é um exemplo, né, que é muito comum. As pessoas olham aqui, ah, leão, eu não tenho nada. Aqui, cadê? Não tem planeta nenhum, não tenho nada em leão. Vou passar ileso, né? Tá tranquilo pra mim. Você é a premiada que não vai sentir este eclipse. Então, aí quando a gente olha no mapa, o que que ele tem? Um Saturno aqui de grau 19, lembrando que o eclipse está acontecendo no grau 20. Ele tem um Júpiter de grau 18. Ele tem um Mercúrio de grau 18, então é muito perto. E a Lilith, que eu também não olho tanto assim para ela, mas que, né, os pontos calculados ali, coisas que não são planetas, a Quirón também. O que que a gente consegue costurar dessa historinha aqui? O assunto, né, vigente é algo pessoal, algo íntimo dele, algo, né, que tá debaixo do tapete ali, que não tá querendo muito lidar. Ou pode ser algo nesse quesito de finanças, enfim. Mas ele tem o sol aonde? O sol na casa 6. Então é o quê? A área do trabalho que você faz todo dia ali, algo relacionado ao teu cotidiano. Tá, a gente já vai desenhando a história. Aí, o que que tá? Ele vai mexer com quais planetas? Um planeta Saturno, que é a responsabilidade, a maturidade, também fala sobre fins. É uma casa 12 que fala também sobre encerramentos. E ele também vai mexer com esse Júpiter aqui. Ele faz bons aspectos. São signos, tá vendo que eles têm a mesma cor? É porque eles são signos de fogo. Então, eles são do mesmo elemento. Então, é um aspecto mais fluido, é algo que é mais natural. Não significa que seja gostosinho, significa que vai acontecer naturalmente ali, vai fazendo sentido e as coisas vão se desenhando naturalmente para ele. Envolve de novo uma casa 4. E aí eu vejo, putz, são três casas que são mais do íntimo, que falam sobre finalização. A história que eu estou desenhando aqui, né, sem ter, né, sem ter conhecimento da vida pessoal dele, ele já tem 39, né? 39 anos, de 87. Ele hoje é o melhor jogador de tênis que existe, porque ele tem o maior número de grandes slams. Ele é um dos melhores, né? Mas em números ele é o melhor hoje em dia, apesar de não estar em primeiro na lista ali, né? Mas enfim, ele é ícone. É tipo o Ayrton Senna para corrida de Fórmula 1, entendeu? E ele já tá com uma certa idade, né? Que já tá pedindo, ele já não tá participando dos torneios como fazia antes. A história que eu desenho aqui de fora tá mexendo com a parte da rotina, do dia a dia. Eles viajam muito, né? Jogadores eles estão cada vez num país, os torneios são em países diferentes. Eu vejo como talvez um possível anúncio de aposentadoria, de finalizações. Aposentadoria é um assunto de casa 8 também, by the way, né? Por sinal. É um assunto de casa 8. Então eu vejo que talvez seja algo que se desenhe nesse sentido. É aquilo, para ter certeza, a gente precisa ter o contexto da vida da pessoa, mas talvez seja algo que esteja começando a plantar aquela sementinha ali na vida dele, entendeu? Então vamos ver, né? Se é algo que vai vir à tona ali. Mas era só para mostrar esse exemplo que às vezes não tem nada ali em Leão, né, exatamente, mas se você tem outro planeta ali, vai se desenhando essa história. Então não é que não vai impactar, vai ser de uma forma que não é diretamente naquele assunto daquela casa, ele vai envolver outras coisas ali, às vezes o que é mais relevante, por exemplo, é o encerramento, é a casa 4. Então não é sobre a casa 8, sobre o aposento, tipo, não é sobre o parar, é sobre o encerrar, sabe? É diferente.
o sentimento ali. E aí, o que que eu quero trazer para vocês? Que isso é muito relevante quando a gente olha diretamente para o mapa. E por isso que eu quero oferecer, né, para vocês, que eu tinha deixado até no lugar errado no começo da live. Mas o meu atendimento hoje, ele custa esse valor que, né, é R$ 444 ou US$ 222 australianos, para quem tá aqui. E eu faço também esse atendimento individual específico, né? Que eu falo que é uma análise pontual. Então, para assuntos o quê? Mercúrio retrógrado está acontecendo, em que área da minha vida? Eclipse, que é uma coisa bem relevante ali, pode ser, né? Bem relevante na tua vida. É um atendimento que eu faço também, que você não precisa olhar para o mapa todo, né? Todo aquele atendimento, é uma coisa mais curta, pontual, olhando direto ao ponto ali. E eu ofereço hoje por esse valor, R$ 88 ou US$ 44. E hoje, para vocês que estão aqui, eu estou dando 30% de desconto para fazer essa análise, caso vocês tenham interesse e caso você não seja uma das sorteadas, né? Porque se você for a sorteada, você vai receber isso de graça. Então, vai ser um presente meu para vocês. E eu quero dar isso para vocês, né? Para vocês dar essa chance, porque é um valor muito irrisório, assim, comparado o valor da informação que você vai ter, sabe? Eu vejo isso sendo, tipo, é muito rico ter essa informação, já saber o que te espera, que a gente consegue olhar conforme você traz o teu contexto, né? O que tá acontecendo ali, e eu consigo ver o desdobramento, tá? Tipo, fica atento a tal e tal coisa, às vezes vai envolver uma outra pessoa, ver, né, se vai ter alguma interferência de, sei lá, de um irmão, de alguma coisa assim, sabe? De um parceiro. A gente consegue olhar diretamente para o teu mapa. Então, caso vocês tenham interesse, é só me chamar. Tem no grupo, acho que o único. Por que que o meu grupo deu tanto problema, né? Porque eu criei ele daquela forma, porque eu queria que não tivesse acesso. Aquela forma as pessoas não têm acesso um do outro. Porque eu já tô pensando longe, meu amor. Aqui, ó, é Júpiter lá na frente. Então, eu já tô pensando em construir isso pra ficar. E eu não acho legal uma pessoa ter acesso a outra, porque às vezes entram pessoas mal intencionadas e vão ficar mandando mensagem, vendendo coisa que não existe. E vocês sabem como é que é o rolê, né? Por isso que eu quis criar daquela forma. Mas vocês têm acesso. O único acesso de telefone que vocês têm é o meu. Ou também no Instagram, é só me chamar. Enfim, a gente conversa. Agora eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida também, enquanto eu seleciono aqui para fazer o sorteio.